Então, muito bem, a grifadinha básica. Beleza. Então é o 5.3, que é o divergente. E o rotacional de B. Então, ó, o campo de um fio infinito é mostrado abaixo. A gente já viu, né? A gente já calculou de um fio infinito. Tem um fio, então, aqui. O campo desse fio é um campo que circunda, então, esse filamento aqui. Aqui, no caso, se o fio se o campo é saindo da página, então esses, pela regra da mão direita, aí você percebe que isso aqui é um campo que está no sentido anti-horário. Então, como você observa, né, é claro daí que seu rotacional é diferente de zero. Então, a pergunta é como calculá-lo, né? Isso que a gente vai fazer agora. Bom, o campo magnético produzido por um fio infinito, a gente já calculou, em módulo, é dado por... Então, o módulo de B, se a gente fez na aula passada, é igual a μ0 I sobre 2πs, onde o S é a distância que eu estou do fio, né? Então, desse resultado, visto que o B circunda o fio, a integral de B ao redor do fio integral de linha, né? Seguindo um trajeto circular de raio S, e centrado no fio, pode ser escrito, então, a gente tem que a integral de B escalar dl, integral fechada, né, do circuito fechado, vai ser então integral do circuito fechado μ0 I sobre 2πs, que é o valor do campo, né, dl. Que por sua vez, o μ0, o I e o 2πs tudo constante, é igual a μ0 I sobre 2πs, integral fechada de dl, ou seja, isso integral de dl é o comprimento da 2πs, isso aqui é igual a μ0i. Então, a integral no circuito fechado de BDL é μ0i. Então, o importante desse resultado aí é notar, ou seja, note, que o resultado
é independente de S. Isso acontece porque, visto que o B, o módulo, diminui a mesma taxa que o tamanho da circunferência aumenta. Tá certo? De fato, aqui eu não vou mostrar para vocês. Esse resultado é geral, certo? Sendo que o caminho não precisa ser circular. Ok? Então, Circular de raio S, e centrado no fio pode ser escrito e aqui a mesma taxa do tamanho da circunferência aumenta. Já consegui copiar o resto? Tá certo? Então, isso quer dizer o seguinte, se esse resultado é válido para qualquer caminho, tá certo? É isso que eu quis dizer. Se eu tiver um fio aqui, eu escolher um caminho assim, ó, ok? Seja qual for a integral de B dl, é igual a μ0i. Tá claro? Não precisa ser circular, é isso que ele quis dizer. Eu não mostrei aqui, mas eu estou só já generalizando aí para vocês. Agora, suponha um conjunto de fios. Cada um deles atravessando vou chamar aí, o loop, vou chamar de loop. Nesse caso, cada fio circundado pela trajetória contribui com μ0i. Você vai ter μ0i para cada fio, certo? Para cada corrente. E aqueles que não são circundados, né, que eles estão de fora, não contribuem. Desta maneira, então, o resultado geral é integral de B escalar dl é igual a μ0 i, onde esse i é um i em volto, tá certo? Todos os i's em volto. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Então, suponho que eu tenho essa trajetória aqui, ó.
E eu tenho um B aí produzido por um monte de fio. Então tem aqui, ó, um fio aqui, outro fio aqui, outro fio aqui, outro fio aqui, outro fio aqui. Tá certo? A integral de BDL vai ser nada mais do que μ0 e a somatória desses fios aí, dessas correntes totais aí produzidas por esse fio. Tá certo? Se eu tiver um fio aqui, esse cara aqui ele não contribui para essa integral. Certo? A integral de BDL vai ser só levar em conta os fios que estão sendo circulados por esse cara. O sentido da corrente também conta? Conta, vai ter um positivo e um negativo. Se tiver um sentido em um, o outro no outro, ele se cancela. Aí você vai ver, por exemplo, para você fazer aquela conta que a gente fez, que a gente obteve esse resultado aqui, ó, onde o B era igual a μ0i sobre 2πs, é fácil, você tem uma corrente, você faz um caminho circular em volta dela, o B é constante toda a volta, sai o B, fica integral de dr, que é 2πr, ou 2πs, aí isso é μ0i sobre 2πs, sai direto o resultado, certo? Então isso é automático. E é nesse sentido que essa equação ela é bem utilizada, para calcular o campo elétrico de correntes, tá certo? Numa certa posição, por exemplo. Muito bem. Então aqui só para enfatizar aqui, onde o I envolto aqui leva em conta a corrente total em volta, né, envolvida pelo caminho. Muito bem. Agora, o que acontece se nós tivermos um fluxo de carga aí representado por uma densidade volumétrica? Então, se o fluxo de carga for representado por uma densidade volumétrica de corrente, que é o nosso J, né? A corrente I envolvida, então, é escrita como a gente tem que o I envolto é igual a integral, se vocês retornarem lá para trás, a integral de JdA. Certo? Com a integral, né? Com a integral considerando ou circundando a superfície do filamento. Assim, nossa integral de BDL, que é igual a μ0i, é igual a μ0 a integral de J escalar dA, que pelo teorema de Stokes, essa integral de linha do circuito fechado pode ser escrita como rotacional de B dA, que implica então
que o rotacional de B é igual a μ0 J. Esse resultado aqui é um dos grandes resultados do eletromagnetismo. Então, para a eletrostática, né, rotacional de B, eletromagnetostática, né, rotacional de B é igual a μ0 J. Então você vê, a gente já tinha o rotacional de E para a eletrostática era igual a zero, o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, e agora a gente tem o rotacional de B, que é o μ0 J. Certo? Falta então calcular o divergente de B. Essa conta a gente vai fazer de uma maneira diferente, mais geral, partindo da lei de Biot-Savart, logo adiante aí, certo? A gente vai determinar novamente o rotacional de B diretamente da lei de Biot-Savart também. Ok? Muito bem. Então, e o divergente? Aliás, e o rotacional, né, da lei de Biot-Savart, a partir da lei de Biot-Savart? Bom, antes de falar da lei de Biot-Savart, eu preciso fazer um adendo aqui. Então aqui tem o meu adendo aqui. E aí eu vou pôr aqui para vocês, ó, estudar função delta. Você aprende função delta em física matemática? É. A gente também física matemática. Isso. Então eu vou aqui, vou fazer bem rapidamente aqui, mas eu peço para vocês estudarem aqui, ó. É o capítulo 1.5 do Griffiths, ele tem lá também uma seção. A função delta ela é extremamente importante aqui no nosso no eletromagnetismo, não só no eletromagnetismo. Então, ó, vejamos o vetor V, que é igual a 1 sobre R ao quadrado, R versor, certo? Esse é o meu vetor V. Desse vetor aqui, é fácil checar que o divergente de V é igual, escrevendo aqui em coordenadas esféricas, é 1 sobre R ao quadrado, del R, R ao quadrado, 1 sobre R ao quadrado. Então você tem R ao quadrado sobre R ao quadrado dá 1, é uma constante, derivada desse cara constante, então dá 0. Isso aqui é igual a 0. Tá certo? Muito bem. Agora, vamos integrar. Integremos o V, né, sobre uma esfera de raio R centrada na origem. Então, nesse caso, a gente tem aqui a integral de V escalar dA. Isso aqui, então, está centrado na origem, vai ficar 1 sobre R ao quadrado, que é o raio da esfera, R versor. E o meu dA, né, em coordenadas esféricas, é o R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, dr. Aliás, não tem dr porque é uma casca esférica, certo? Então, dA. Então, é R ao quadrado, seno de θ, dφ, dθ. R versor, né? Que ela aponta perpendicular a essa casca esférica. O R ao quadrado cancela ali com o R ao quadrado, tá certo? Então você vai ter uma integral de seno de θ, dθ, dφ, que, se vocês se lembrarem, isso aqui dá igual a 4π. Certo? Uma integral de 0 a π, outra integral de 0 a 2π, se faz as contas, dá 4π. No entanto, agora sai o problema aqui. Pelo teorema do divergente,
a integral de V escalar dA, que por sua vez deu 4π, é igual à integral do divergente de V dV. Mas o divergente de V dá zero. E aí tem alguma coisa que está furado, né? Então o que está errado aí? Como é possível, então? Possível se o divergente de V é igual a zero. Então, o que tem um problema? Onde está o problema disso aí? O que vocês acham? O que aconteceu? O que vocês acham que é o problema? Vocês entendem onde é que tá tendo alguma coisa furada aí? Que a gente fez a integral, deu 4π, e a outra dá zero. O que está errado aí? O que acontece é o seguinte, ó, você tem um problema na origem. Na origem, ó, você tem uma divisão por zero aqui, ó. Tá vendo? É isso que dá problema. Ó. O V aqui, ó, na origem, como é que ele é definido na origem? Esse que é o grande problema. Você tem uma divisão por zero, ele explode na origem. Mas apesar de ele explodir ali, quando você calcular a integral ali, ele tem ele dá o 4π. Então é isso que acontece. Então o problema aqui, ó, aqui está na origem, onde o R é igual a zero. Neste caso, quando calculamos o divergente de V com R igual a zero, temos uma divisão por zero. De fato, o divergente de V é zero, exceto na origem. De maneira que o valor exato do divergente é, então, divergente de R versor sobre R ao quadrado é igual a 4π delta ao cubo de R, onde o delta ao cubo de R é o que eu chamo de del x, del y, del z. Então, esse é o resultado do divergente do V. E aí acabou o problema, certo? Porque agora quando você for fazer esse cara aqui, ó, ele vai dar zero em todo o volume, a não ser na origem. Quando você pegar o elemento 0, 0, 0, dá 4π delta, né? Aí você substitui 4π delta aqui, tem um único zero, e quando o x for zero, quando o y for zero, quando o z for zero, dá 4π, que é exatamente o resultado dessa integral aqui, certo? Então eles aí acabam se coincidindo. Então, esse resultado aqui, ó, é importante pra gente aqui. Obviamente que a função delta tem muito mais detalhes que vocês vão estudar em física matemática. Mas o importante aqui é a gente ter em mente esse resultado aqui. Que o divergente de R versor sobre R ao quadrado é igual a 4π delta ao cubo de R.
Beleza? Então, neste caso, isso aí somente, só e somente C, né? Neste caso, né? Não tem problema. E somente assim, integral de VDA no circuito fechado é igual ao divergente de V dV. Só levando em conta que o divergente de R sobre R quadrado é igual a 4π delta de R cubo. Beleza? Então, com isso a gente conclui nosso adendo e começa então a explorar o divergente rotacional de B. Então, com esse resultado em mãos, vejamos em detalhes o divergente e o rotacional de B. Então entra aí o 5.3.2, que é o divergente e o rotacional de B. Então suponha o seguinte, suponha que você tem aqui um volume, você tem uma corrente aí dentro desse volume mesmo, tem aí alguma coisa aí dentro, aí se movimentando, e você quer calcular o campo numa posição aqui. Então você quer calcular aqui, esse aqui é o meu R, e eu quero calcular o B de R. Tá certo? Aí eu tenho aqui então o meu elemento de dV' aqui, né? Tenho aqui o meu R', e eu tenho aqui a distância, que eu vou chamar aqui de esse R estilizado aqui, que é então R menos R'. Tá certo? Então, nesse volume, ou num volume qualquer, a lei de Biot-Savart, para calcular o campo, né? É dada por então a gente tem que B de R é igual a μ0 sobre 4π integral de J de R', tá certo? J de R', que é onde eu vou varrer todo o volume ali, né? Produto tensorial, aliás, produto vetorial R versor sobre o módulo de R ao quadrado integrado em dV'. Tá certo? Onde o R, então, é dado por R menos R'. Isso aqui é a lei de Biot-Savart. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o rotacional de B. Tá certo? Que é o que a gente já fez, mas agora de uma forma mais geral, partindo da lei de Biot-Savart. Então, aplicando o rotacional,
gente tem então que rotacional de B de R é igual a μ0 sobre 4π. Agora aqui tem uma coisa importante você tentar. O rotacional, as derivadas, são todas em R, tá certo? Tudo em x, y, z. Vamos falar o seguinte, ó, o R é um vetor que depende de x, y, z, e o R' é um vetor que depende de x', y', z'. Tá certo? Esse aqui é o meu R'. Então a derivada rotacional, estou tomando a rotacional de B. B depende de x, y, z. Tá certo? Então com isso aí, eu posso colocar esse rotacional dentro da integral aqui, tá certo? Porque a integral é em x', y', z'. Tá claro? Então isso aí fica... Cadê que me perdi aqui? Aqui, ó. Rotacional. Opa. De J, R', produto vetorial com R, sobre o módulo de R ao quadrado, dv'. Ok? Agora a gente vai pegar e vai expandir esse rotacional aqui, ó. Então, se eu pegar, expandir esse rotacional aqui, usando as propriedades lá, se você olhar lá, você vai ter algumas propriedades, você vai ver que isso aqui é J divergente de R sobre R ao quadrado menos J produto escalar o nabla R versor sobre R ao quadrado. Isso aqui é R versor. Onde os termos aqui já que envolve a derivada de J são ignorados. Então tem mais termos na realidade se você ver isso aqui, mas todos os termos que envolvem a derivada de J são ignorados, já que o nabla é igual a del x, x versor, mais del y, y versor, mais del z, z versor, e o J, na realidade, é um J de x', y', e z', certo? Então o J não depende de x, y, z, depende de x', y', e z'. Então são ignorados porque uma derivada é em x, y, z e o J depende de x', y', e z'. Tá claro? Então eu ignorei, sobrando só esses termos aí. Muito bem. Então vamos analisar termo a termo. Então, vejamos então, primeiramente, o termo
J escalar nabla R versor sobre R ao quadrado. Então aqui, ó, visto que as derivadas, aí vem os truques aí matemáticos, né? Atuam somente em x, y, z, nós podemos substituir o nabla para nabla linha, ou seja, transformar essas derivadas não mais em x, y, z, mas em x', y', z', a custo de um sinal menos. Tá certo? Ou seja, o que isso quer dizer? Ó, eu tinha aqui, ó, o nabla do meu R versor ali, sobre R ao quadrado. O meu R versor, se olhar, é R menos R', sobre módulo de R menos R' aqui. Como eu pus vetor ali em cima, aqui eu ponho cubo, certo? Isso aqui, ó, é igual a menos... Aqui não é o nabla linha, aqui é o nabla. Certo? É exatamente o que eu tenho aqui, ó. Esse cara atuando sobre o meu R sobre R'. Isso aqui é menos o delta, o nabla linha, atuando em R menos R' sobre o módulo de R menos R' elevado ao cubo. Tá certo? Ó, isso não muda nada, ó, se você prestar atenção. Porque o R menos R', se eu trocar o menos, fica R' menos R. Aí se eu ponho o menos de fora, isso aqui é equivalente ao outro. Só mudei os nomes, tá certo? O que era R chamei de R', o que é de R' chamei de R, mas não muda nada, tá certo? Isso, por sua vez, é igual então ao nabla linha de R' menos R sobre módulo. O módulo não tanto faz, né? Porque o sinal eu não preciso mexer nele, porque ele é o módulo já. Então, note como isso aqui, ó, é equivalente a isso aqui. Tá certo? Só mudei o nome. O que era R chamei de R', o que é de R' chamei de R, e fica tudo como tá, certo? O que era X virou X', o que era Y virou Y', o que era Y' virou Z'. Então eu posso fazer isso, posso trocar esse cara aqui, ó, por o delta linha, desde que eu ponha, pelo nabla linha, desde que eu troque o sinal. Então, logo, menos J nabla R sobre R ao quadrado, que é exatamente o que tem aqui na expressão, ó. Se você olhar, é exatamente o que tem aqui, ó. Tá certo? É igual a J de nabla linha é R sobre R ao quadrado. Tá certo? Troquei o sinal aqui e troquei para delta linha. Então, ó, vamos observar agora componente por componente. Observando então
a componente x e utilizando a regra do produto. Então tem uma regra lá, regra do produto para o gradiente. Está lá no livro, acho que está no regra 5 do livro. Você pode escrever então isso aqui, ó. J nabla linha. Então só estou lendo a componente x agora, certo? Então vai ficar x menos x' sobre... Aqui eu vou deixar R ao cubo ainda, que é o módulo. Isso aí é escrito como sendo o nabla linha, produto escalar, né? Na verdade é o divergente, né? X menos x' sobre R ao cubo J menos x menos x' sobre R ao cubo divergente de J. Só usei uma propriedade aí. Agora, como a gente já tinha visto, para correntes estacionárias, que é o caso, né? A gente está trabalhando, o divergente de J, né, é igual a zero. Logo, menos J escalar com o nabo R sobre R ao quadrado, a componente x, né, é igual então ao divergente linha, né, de x menos x' sobre R ao cubo J. Então, essa aqui é a contribuição vamos olhar aqui para cima aqui, para o rotacional de B. Ó. Então eu tenho que pegar, ó, rotacional de B de R é igual a μ0 sobre 4π integral no volume desse cara aqui, ó, tá certo? Que é o resultado lá final. Então se a gente olhar, escrevendo agora o rotacional de B, né, que é a contribuição. Então, ó, contribuição do rotacional de B é igual, então, a μ0 sobre 4π aliás, a gente está olhando só, não é o rotacional aqui não, porque a gente está olhando só um termo dele, né? Aqui, vamos mostrar lá para vocês, tem que tomar um certo cuidado. Ó, a gente está olhando só o termo em vermelho aqui, ó. Ops. Tá certo? Esse termo aqui contribui, mas ainda falta depois analisar esse termo aqui ainda. Tá claro? A gente está vendo a contribuição desse termo aqui. Mas ele, para calcular a contribuição dele, tem que fazer a integral. Então a contribuição dele no rotacional de B, então a contribuição desse termo para o rotacional de B é então nada mais do que integral no volume daquele cara ali. Produto escalar
x menos x' sobre r ao cubo j. Que por sua vez, usando o teorema do divergente, a integral de uma superfície fechada, x menos x' sobre r ao cubo j escalar dA. dA', né? Que a integral era em dV'. Aqui tem uma integral aqui, tá faltando aqui, ó. dV'. Essa é a contribuição desse termo para o rotacional de A. Mas agora vem a grande pergunta, né? Mas sobre que região, né, nós estamos integrando, né? Mas sobre que região estamos integrando? Que região? O que é esse dV aqui, ó? Vamos voltar lá na figura. Lá no começo. Aqui, ó. Quem que é esse volume aí? Quem que é aquela integral em dV'? Olha a rotação, olha, interpreta essa aqui, ó. Interpreta esse cara aqui, ó. O que esse cara está fazendo aqui? A lei de Biot-Savart diz o quê? Pegando o ponto até o... Isso, esse dV' vai integrar o quê? Todo o volume, né? Tem que pegar toda a contribuição. Vou integrar todo o volume, tá certo? Pego esse elemento de corrente aqui, vejo quanto dá, cria o campo. Pego outro elemento de corrente, vejo quanto dá o campo. Pego outro elemento de corrente, vejo... E assim por diante. Tá certo? Todo mundo está de acordo com isso. Muito bem. Agora, se eu integrar, não em dV', mas fazer um volume maior, eu posso? Mas não vai ter corrente. Isso, esse é o grande ponto. Posso integrar quanto? Posso integrar todo o universo. Só que o J de R', onde estiver fora daquele elemento ali, vai dar zero. Tá certo? Não tem problema nenhum. Muito bem. Agora vamos lá para a nossa expressão lá embaixo. Então, vocês concordam que eu posso substituir aquele dV' por uma integral em todo o universo, tá certo? Não faz diferença nenhuma para a lei de Biot-Savart ali, é válido. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, trocar esse dV' por integral em todo o universo, tá certo? Aqui eu vou ter o J dA'. O dA', quem que é esse dA'? Quando eu faço o teorema do divergente aí. É da área que está em volta ao volume, tá certo? Que é a área que delimita o volume, tá certo? Agora pensa o seguinte, ó, eu ampliei um pouco o volume, tá certo? E vou fazer essa integral nessa área superior, tá certo? Quanto é o J escalar dA' nessa área superior? Quer dizer, se a corrente efetiva for, por exemplo, se eu tenho uma área, se eu tenho uma corrente e aumento a área, você vai contar também, né? Não, só estou calculando na área agora. Na área. Só estou calculando a área, não é isso? Eu tenho que pegar o J naquela superfície, fazer produto com escalar com dA, e aí calcular, não é isso? Isso. Quanto é o J escalar dA naquela superfície? Se eu ampliei o volume. Se eu peguei uma superfície maior. Não é maior? Hã? É maior? Não, não. Ó, o J só tem no dV, só tem no dV', Ah, tá certo? Então quando eu integro o J dV' aqui, beleza, eu tenho o J dV'. Agora, veja que na lei de Biot-Savart eu não posso usar o teorema do divergente. Estou só fazendo aqui, só estou pensando, vou pegar um volume maior agora, certo? A integral de J dV', beleza, eu consigo calcular ali, dá certo. Agora, o J dA', agora o dA, ó, eu estou calculando dA, os produtos escalares com J, mas quanto é o J naquela superfície ampliada? Na superfície. Visto que o J só está no volume. Zero. O J não tem J, ainda é válido. Então eu podia ter partido
da lei de Biot-Savart, sem problema nenhum. Com o volume integrando num volume maior. Então esse integral em dv' aqui, ó, poderia ser num volume grande. Eu poderia fazer isso, sem problema nenhum. Só que aí, então, a minha integral aqui, ó, de j dA' dá zero. Então, essa integral aqui, ó, não a lei de Biot-Savart, não tem nada a ver com a lei de Biot-Savart. Essa integral aqui, ela é zero. Ela é zero, porque eu posso calcular não em dv', mas no dv maior, e aí o j escalar dA' vale zero. Tá certo? Então, ó, esse volume, estou respondendo essa pergunta aqui. Esse é o volume que aparece na lei de Biot-Savart. Que é grande o suficiente para incluir todas as correntes, tá certo? No entanto, podemos fazê-la quão grande desejarmos, não tem problema nenhum. Posso fazer o quanto eu queira, porque o j vai ser zero. Visto que fora desta, o j é igual a zero e a mesma, ou seja, esse volume extra que eu vou acrescentar, não acrescentará nada à integral. O ponto essencial é que no contorno a corrente, ou seja, nesse contorno desse volume ampliado, a corrente será zero. Porque toda a corrente está interna. Então, a integral de superfície... Obrigado. É zero. Ele é zero para qualquer superfície? Para qualquer superfície que você amplie daquele elemento dv. Por exemplo, então, nessa superfície do elemento dv de dentro, ela é diferente de zero, mas o que tiver fora é tudo zero. É isso que eu não entendi. Eu não entendi sua pergunta também. Porque, ó, você fala este é o volume. Ó, deixa eu tentar explicar para você. Você tem um volume aqui, ó, que você vai ter que calcular para calcular a lei de Biot-Savart, certo? Esse é o volume que a gente tem que calcular. Mas a gente pode ampliar esse volume, certo? Não tem problema nenhum. As correntes estão aqui, você vai levar em consideração esses elementos aqui, mas a corrente está tudo zero. Então, beleza. Então vamos considerar esse volume ampliado, certo? Muito bem. Agora eu vou pegar e vou calcular essa integral aqui, ó. Essa integral à direita ali. Nesse volume ampliado. O J está tudo aqui dentro. O J não é um campo, o J é uma corrente. Tá certo? Agora eu estou calculando aqui, ó, o dA aqui. Produto escalar de J dA aqui. Não tem, o J está tudo aqui, ó. Então não é isso que eu quero dizer. Ele não, na superfície eu posso fazer esse cara quanto grande eu quiser. E aí o J escalar dA
Dá zero. Então, isso não quer dizer que não tem relação com a lei de Biot-Savart nenhuma. Eu só estou falando o seguinte, vou ampliar o volume. E aí eu cheguei nessa identidade. Quanto vale isso aí? Bom, Então, mas tipo, uma área, uma superfície. Só pra mostrar que essa integral é zero. Aí ela é diferente de zero. Hã? Esse que eu não entendi. Tipo, se eu estiver dentro disso, for menor que isso, aí é diferente de zero? Se eu tiver J, aí vai ser diferente de zero. Ah, entendi. Se eu estiver dentro do volume, sim. Mas eu estou fazendo ela maior. Por quê? Porque eu posso considerar o dV como eu queira. Maior ou menor, porque para a lei de Biot-Savart não preciso escolher aquele que contorna perfeitamente o meu volume. Posso pegar um volume gigante. Vou pegar uma esfera, uma casca esférica enorme. Peguei ali uma casca esférica enorme. Se em algum momento eu cair num resultado, numa parte das integrais que cai uma integral de J escalar dA, isso está zero. Por quê? Porque eu estou aqui e a minha corrente está aqui. Não é que eu preciso. Eu estou calculando o rotacional de B. Eu estou começando a trabalhar todos os termos. Eu estou usando essa propriedade para mostrar que esse termo aí, ó, é zero. É isso que eu estou falando. Esse termo da integral é zero. Esse termo aqui, ó. Se você fizer as contas, vai dar zero. Se você pegar um exemplo concreto, substituir um J, você pode pegar inclusive um volume que contorne ele também. A resposta vai dar zero. A resposta vai dar zero sempre. Não é que eu preciso ampliar para dar zero. A resposta é zero. Mas para mostrar que dá zero, eu estou usando esse artifício matemático. Falar, ó, vamos pegar um volume maior, não vamos? Isso muda alguma coisa? Não, não muda nada. Ah, então, mas agora deu zero. Ah, então beleza. Se a gente usar outro qualquer, vai dar zero também. Mesmo se eu pegar na linha. Essa resposta dessa integral aqui vai dar zero. Não vai ser tão fácil de enxergar. Você não vai enxergar que ela dá zero. Mas se você fizer as contas, dá zero também. Entendeu? É só para mostrar de fato que essa integral dá zero. Ponto. Pode pegar qualquer J, qualquer volume, você vai fazer lá, pode pegar ele, vai dar zero. Ponto final. Certo? Esse que é o grande lance. Então, esse termo aqui, primeiro aqui, ó, do rotacional de B aqui, quando a gente toma o rotacional de B, a lei de Biot-Savart, esse termo em vermelho aqui, ó, que está aqui, ele dá zero. Tá certo? Esse termo foi o que a gente ampliou, né? A gente ampliou, trabalhou os dois termos, dá zero. Só sobrou esse termo aqui, ó. E agora você já olha e já viu, ó, o que é esse divergente desse R sobre R ao quadrado? É a delta. É a delta, não é a delta? Então agora é só você fazer isso, você vai ver. Agora tem só uma coisa importante de se falar aqui, ó. É que desse cara aqui, ó. Se o J se estender ao infinito, por exemplo, você pega um fio infinito, ao invés de pegar um volume ali, não é tão claro que isso vai dar zero. Né? Então, porque dá a impressão de que mesmo que você pegue um volume ao ar, esse negócio vai estar sendo atravessado. Então, tipo, Isso, se for infinito, esse argumento meu não é válido. Porém, a resposta ainda é zero. Então isso a resposta dá zero, entendeu? Eu estou mostrando isso para um volume finito, para uma corrente que está limitada a um espaço finito, mas eu não poderia usar esse mesmo argumento tratando fios infinitos ou planos infinitos, porque daí eu poderia pegar, sempre vai ter uma corrente em alguma região. De qualquer maneira, apesar do meu argumento ser limitado, essa resposta desse termo ainda sempre zero. Aceite, ou faça de forma geral. Provavelmente no Jackson você vai encontrar ele de forma geral, que é outro livro de eletromagnetismo. Aqui eu só mostrei para vocês num elemento, numa corrente, num espaço finito, quando ela não tende a infinito. E esse resultado aí vamos dizer, é rigoroso para correntes limitadas ao espaço finito, não tendendo a infinito. Muito bem. Então, visto que o segundo termo é zero, analisamos então o primeiro termo que faltou lá, que é o J divergente de R sobre R ao quadrado. Então, notamos que
divergente de R sobre R ao quadrado é igual a 4π vezes o delta ao cubo de R, que foi o nosso adendo ali. Logo, μ0 sobre 4π integral de J divergente de R. Aliás, produto escalar do... Não é produto escalar não, aqui não é escalar. R sobre R ao cubo. Ops, R ao quadrado. Isso aí você substitui pela delta, vai dar μ0 sobre 4π. Aqui tem um dv', né? Integral. O meu j então é de x', y', z'. Aqui aparece 4π delta ao cubo de r, dv'. Então, isso só não vai ser zero no x, y, z, certo? Na posição x, y, z. Ou seja, isso aqui vai me dar μ0 j. Assim, rotacional de B é igual a μ0 j. Como já vimos notado. Então aqui a gente mostrou o mesmo resultado que a gente mostrou para aquele resultado de um fio, né, só. Aí a gente mostrou a partir da lei de Biot-Savart. Só vai ter o valor na origem, então, especial. Como é? Só tem o valor na origem, o resto é zero. Você dá integral. Isso, da integral. Da integral você só vai ter no x, y, z, que é onde é o r. O r não é no zero. O r ali é a ponta onde eu quero calcular o b. Então aparece x, y, z. Então o rotacional de B no ponto x, y, z é igual a μ0 j no x, y, z. Tá certo? E, finalmente, o divergente, por sua vez. Agora o divergente, por sua vez, é calculado de maneira mais direta. Então, a lei de Biot-Savart, então, B de R é igual a μ0 sobre 4π igual integral J de R' rotacional de R sobre R ao quadrado dv'. Tomando divergente de B de R é igual a 0 sobre 4π integral divergente J R' produto vetorial R versor sobre R ao quadrado dv'. Tem uma identidade também aqui, aplicando a identidade
divergente de J R', produto rotacional de R sobre R ao quadrado, isso aqui é R sobre R ao quadrado, rotacional de J menos J escalar rotacional de R sobre R ao quadrado. Tá certo? Então, a primeira observação, rotacional de J ele é igual a zero, pois a derivada é em x, y, z, e J é o J de x', y', z', tá certo? Então, isso faz com que o rotacional, que o rotacional de J seja zero. Além disso, notando a expressão do rotacional em coordenadas esféricas, é fácil verificar que o rotacional de Rn R versor é igual a zero, tá certo? Então aqui só para você ver, ó, tá aí, ó. Então, ó, pensa só, ele é um R versor, tá certo? É um R versor, ó. Isso aqui é a componente R, ó, ela é derivada em φ, tá vendo? Essa aqui, ó, cadê a outra derivada em R? Ó, a componente em R é derivada em θ. Tá vendo? Ó, você não tem nenhuma componente em R que é derivada em R, tá certo? Que é exatamente o caso da expressão que tem ali. É um R tensorial R. Então, esse cara aqui, ó, dá zero automaticamente. Só se olhar, você vai ver que não tem. Ó, R derivado em θ, R derivado em φ. Aqui não tem. Ou seja, esse cara dá zero. Logo, daqui então, como esses dois termos dão zero, o divergente de B é igual a zero. Feito? Então isso aí fecha, na realidade, as 4 equações das equações de Maxwell para quando o campo eletromagnético não depende do tempo, certo? A gente já tem as 4 equações. Rotacional de E igual a zero, divergente de B igual a ρ sobre ε0, rotacional de B é igual a μ0j e o divergente de B é igual a zero. Essas são as 4 equações de Maxwell para quando a gente está falando de campos independentes do tempo. Tá certo? Então, muito bem, era isso que eu queria concluir hoje, simplesmente para apresentar então as equações aí de Maxwell, são as equações de Maxwell. Na aula que vem a gente continua então aplicando e desenvolvendo também alguns mais não, né? Começando a desenvolver alguns exercícios. Né?